Que estamos aqui para mais uma live do nosso Centro Espírita Fraternidade. Para começarmos essa noite, então, eu vou ler uma mensagem do livro Floresça Onde Estiver, de César Braga Said. Esse livro ele traz várias mensagens que elas são palavras suaves que nos trazem com grande significado para a nossa vida. Hoje, então, eu escolhi Suba as Montanhas. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24:16. Subir o monte ou a montanha é sair de onde estamos. É romper a inércia e aceitar o desafio de crescer, não medindo esforços na superação de nós mesmos. É não ceder à tentação de parar, chutar o balde e desistir. É acreditar que cada dia nos deixa mais próximos do que desejamos alcançar, desde que façamos a nossa parte. É não permitir que os discursos derrotistas, pessimistas e amargos nos contaminem. É poder olhar para nós mesmos, acreditando que aquilo que não deu certo pode ser corrigido e aperfeiçoado, que há uma nova chance e que faremos diferente da próxima vez, porque, de fato, haverá uma próxima vez. Há montes que nos ajudam a ampliar a visão depois que os escalamos, e há outros que precisamos ultrapassar, pois representam barreiras em nosso caminho. Nenhum monte é por si só insuperável, como nenhuma barreira ou obstáculo está em nosso caminho para nos derrotar. São testes para que exercitemos a paciência, a inteligência, a fé, a perseverança. Para que alguém tenha êxito na escalada de um monte alto, escarpado e íngreme, precisará superar o medo de encarar o desafio. Precisará respeitar a natureza sem arrogância e sem a ilusão da autossuficiência. Precisará fazer contato com as suas fragilidades e limitações, dialogando com elas, conhecendo-as, a fim de poder respeitá-las e um dia então vencê-las. Os montes internos são os mais perigosos. Conhecê-los e superá-los é um desafio que exige muito mais coragem, pois se alguns são visíveis, outros são completamente desconhecidos. A arte de viver, se conhecer e despertar nos convida a mapear e ir ao encontro das elevações que nos habitam. É assim que poderemos escalar cada uma delas, sempre na companhia de Deus, pois não há solidão absoluta no processo de se descobrir e crescer. E quando estivermos no topo, saibamos que apenas metade do desafio foi vencido. A outra metade é saber descer sem prepotência, sem nos julgar melhor do que ninguém. É reconhecer que todos os dias uma nova escalada nos requisita forças. Nos convida a seguir com humildade, alegria e gratidão. Sejamos maiores do que as nossas montanhas internas. Ajudemos quem teme e foge dessa escalada a se aprumar, a despertar, a iniciar a subida rumo ao alto, a sua jornada pessoal. E que os montes vencidos nos façam mais úteis, generosos e humanos diante dos nossos semelhantes. Nunca maiores ou menores, apenas mais humanos. Então, depois dessa mensagem, convido a todos para respirarmos fundo, acalmarmos nosso coração, deixarmos que ocorra a nossa conexão com o Mestre Jesus. Amparados por espíritos de luz nesta noite, pedimos ao Pai força e coragem nos momentos difíceis de nossas vidas, que fortaleça a nossa esperança para suportarmos os momentos de dor e desespero, que tenhamos certeza que após a caminhada árdua encontraremos um copo de água fresca para aliviar nossa sede,
para reanimar nossas forças, para seguirmos em frente. Mestre, nos perdoem nossos devaneios, nossas queixas, nossa arrogância. Estenda-nos a mão quando cairmos, pois ainda somos crianças teimosas, aprendendo a andar. Nosso amigo Jesus, amplie nossa visão, permita que vejamos o quão belo e gratificante é permanecermos no caminho, de mãos dadas com o Senhor. Mestre, nos fortaleça, pois fortes, também ajudamos nossos irmãos a continuar. Brilhe em nossos corações a sua luz da paciência, da perseverança, da resignação, humildade, para que também sejamos luz onde estivermos. Que assim seja. Antes de iniciarmos a nossa noite, então, com a nossa amiga Mari Facim, eu quero lembrar a todos e convidá-los para participar dos nossos encontros na sexta-feira, todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, encontro presencial lá na nossa casa, no Centro Espírita Fraternidade, ali no Cine Rio, próximo ao Cine Rio. E ratificar nosso convite das nossas lives, todas as quintas-feiras, às 20 horas aqui, neste canal. Agora, então, Mari, nossa querida amiga, convidamos você para nos esclarecer, né? Nos deixar mais entrosados com o tema O Homem de Bem. Uma boa noite. Obrigada, Rose. Boa noite a todos. Muito feliz novamente por ser convidado para fazer uma live. E hoje eu queria iniciar, mas é com uma reflexão. Não digamos assim uma palestra, não, é uma reflexão para nós. E eu queria iniciar hoje com uma passagem primeiro do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que diz assim, um trechinho, tá? Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos e pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas, ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. O disse o Mestre, pelos frutos os conhecereis. Nós repetimos, pelas nossas ações seremos conhecidos. E eu quero iniciar essa live porque a mensagem que a Rose passou para nós, ela foi muito, muito bonita, muito bem escolhida, digamos assim, porque hoje nós vamos falar sobre o homem de bem e vai fechar muito com o que ela iniciou no texto, né? E eu quero falar hoje, sedes perfeitos. Né, no capítulo 17, item 3, o homem de bem. Na nossa escala evolutiva, somos ainda espíritos imperfeitos. Lá naquela escala, né, tem 5, nós somos ainda os imperfeitos. E nesse capítulo, nós veremos alguns passos para conseguirmos chegar à perfeição. Aqui está, no Homem de Bem, é apenas um roteiro. Então, nós vamos caminhar através desse estudo, dessa reflexão, para que a gente possa galgar, nos vermos como seres perfeitos através das atitudes e das sugestões. Porque aqui, como ele está dizendo, é um roteiro. É apenas um roteiro para nós chegarmos. Porque eu sempre penso assim, a gente sempre comenta até, se a gente é perfeito, se acha perfeito, esse mundo não é para nós, porque aqui é um mundo de provas e expiações e para seres ainda que estão lutando para ser perfeito.
Então, tem gente que pode ser que se diz perfeito, né? Está em mundo errado. Vamos lá. Começa o evangelho assim. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa sobre dele, enfim, se fez a outra em tudo que desejara lhe fizesse. Vamos pensar um pouquinho nesse parágrafo. Será que em nenhum momento desprezamos de ser útil? Dando aquelas pequenas desculpas fúteis? Será que até o momento poderia ter alguém que tivesse uma queixa? Nossa! Se nós botar só esse primeiro parágrafo, botar consciência ali, será que a gente realmente não tem ninguém que poderia ter alguma queixa da gente? Qualquer que seja. Vamos pensando, tá? Vamos nos colocando nesse roteiro, né? E continua assim, ó. O homem de bem, ele deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se ele submete à vontade de todas as coisas. Será que a nossa fé é tão grandiosa, é tão maravilhosa ao ponto de que a gente dizer assim que nada acontece na nossa vida, tanto de bom como de não tão bom, né, das coisas mais aflitivas, digamos assim, e nós dissermos, é a vontade do Deus? Nós ter essa fé que logo vai passar, que tudo está correto, que essas injustiças que às vezes estão acontecendo com a gente, que a gente acha que é injustiça, né? Será que eu tenho a certeza, a convicção, a crença, a fé, que isso aí, além de vai passar, além de ter a convicção de que nada acontece por acaso, de que essa injustiça que a gente acha que está acontecendo, Deus está sabendo, Deus está vendo, né? Então, observemos o que acontece diariamente. Nós todos estamos tendo, será que nós estamos tendo total certeza que Deus realmente está no comando de tudo? Então, essa é mais uma reflexão. E o Evangelho continua assim. Olha só, tem fé no futuro, o homem de bem tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Quais são os temporais? O que é o temporal? Né? O temporal para nós hoje são as coisas materiais, aqui, ao nosso redor. E ele continua, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Poxa, pegamos muita gente aí. Quem de nós consegue vivenciar as dores, vivenciar as vicissitudes, as dificuldades, as aflições, sem murmurar? Quem de nós? Quem de nós tem tanta fé no futuro e dizer, amanhã tudo vai estar melhor? Deixa para amanhã, que amanhã se resolva. Hoje resolvemos o que podemos hoje e amanhã a Deus pertence. Mas será que nós estamos realmente com essa fé que amanhã a Deus pertence ou a gente se desespera? E perde o sono, chora,
briga com todos, se revolta até contra Deus. Será que conseguimos, nesse momento, lembrar de quantas vezes a gente já reclamou, a gente já murmurou? Quem já não ouviu alguém dizer, ou a gente mesmo, né, dizer assim, pô, comigo de novo? Por que só comigo? Pô, outra vez? Daí quem é que vai lembrar de dizer assim, o que eu tenho que aprender com isso? Bem, eu acho que eu preciso aprender alguma coisa com isso. O que será que é? Será que nós temos essa fé de dizer, o que eu tenho que aprender com isso? Qual o meu aprendizado nesse momento? E o Evangelho continua assim. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Essa é uma outra questão que a gente pode acontecer com a gente ainda, de a gente perceber uma injustiça, alguma coisa que está acontecendo e a gente fica calado para não se incomodar. Às vezes a gente sabe que uma pessoa está sendo injustiçada, a gente sabe que pode resolver uma questão, mas a gente não quer se incomodar. Será que a gente está sendo um homem de bem? Aqui ele coloca, toma a defesa do fraco contra o forte. Também em várias questões, eu não vou me meter, eu não quero me incomodar. E às vezes as pessoas precisam daquele auxílio. Claro que a gente tem que esperar também que a pessoa peça, que a pessoa venha nos falar do problema. E quando vier falar, nós ter esse acolhimento, ter o ouvido para ouvir e auxiliar dentro das necessidades de cada um. A gente precisa ser mais humano. Nós estamos numa escala evolutiva onde nós precisamos nos humanizar, ser mais fraterno. Por isso que isso aqui é um roteiro, por isso que é um passo que nós precisamos dar diariamente para querer o que eu posso fazer hoje, o meu presente, o que eu posso fazer hoje para ser esse homem de bem. E no Evangelho continua assim. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, olha só, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então, essa questão, só esse pedacinho, a gente tem que prestar atenção assim, nesse ensinamento, tá? Nós precisamos amar ao próximo. Então, quando que a gente primeiro se importa com o outro primeiro? Por exemplo, vamos fazer uma coisa bem cotidiana nossa, principalmente aqui no nosso interior do Rio Grande do Sul, né? Tem um carroceiro na rua, tu tá de carro, a gente está sempre apressado, tem um carroceiro na frente. Daí o que a gente faz? A gente se irrita, a gente tá com pressa, a gente não olha a visão desse carroceiro. Tem uma senhora andando, uma família, atravessando a faixa de segurança, abriu o sinal. Meu Deus! Eu preciso passar. Vai fechar o sinal. A generosidade faz a gente se tornar humano. Eu preciso olhar para o outro. Eu preciso ajudar o outro. Deixa o outro passar. O outro está trabalhando, o outro também está com pressa. Nós estamos todos com pressa.
Então, esse olhar de generosidade para a atitude do outro. Alguém corta a tua frente na frente do carro, vai com Deus. Te proteja, porque se a pessoa está distraída, quanta coisa a pessoa não está passando, né? Para que ser essa agressividade? Nós precisamos ser mais humanos. E como eu estava falando aqui, é um roteiro, gente. Nós temos que praticar. Nós temos que praticar. E daí vamos lá. Toda vez que a gente ajuda, né, o ser humano, o outro ser humano, a gente vai entendendo a mensagem. Porque como a gente veio para servir, não para ser servido, toda vez que a gente serve alguém, dá uma coisa tão gostosa dentro da gente, quando a gente faz o bem. É tão maravilhoso que aquilo ali às vezes passa o dia inteiro, aquela, sabe? E mesmo que a pessoa nem saiba que tu ajudou, que é o melhor ainda, né? Que diz assim, tu fez por fez. E é tão gostoso, essa alegria fica o dia inteiro, essa alegria assim, ó, quanto mais tu ajuda, mais a nossa energia assim expande, sabe? E as pessoas percebem. É incrível que as pessoas percebem que a gente está diferente, porque fez algo, mas não precisa contar o que foi. Não precisa, sabe? Deus sabe, é nós com Deus, é nós com Deus, é isso que a gente tem que entender. E daí no Evangelho continua assim: o homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos. Olha só, sem distinção de raças, nem de crenças, porque todos os homens vê irmãos seus. Gente, só nesse pedacinho dá para fazer uma palestra de horas, porque prestem atenção. É benevolente com todos, sem distinção de raça. Então, o que quer dizer isso? Sem nem raça, nem crença? Nada. Então, como é que eu posso julgar a outra pessoa que é do outro país? Que eu posso julgar a outra pessoa que é do outro estado? Ou de uma outra cor? Ou de um outro partido? Ou de um outro time de futebol? Como que eu posso humilhar as pessoas? Desejar o mal da outra pessoa porque não pensa igual a nós? Ela é de uma outra religião. E daí? E daí que ela pensa diferente de mim? Diferente de vocês? Ela é filha de Deus. Ela é filha de Deus. E da mesma forma que nós estamos tendo conhecimento para ter o discernimento, para ajudar a outra pessoa, sem olhar raça, sexo, partido, futebol, não interessa. Ele é um ser humano. E nesse momento, nós temos que perceber que nós somos espíritos e estamos nesse corpo. Estamos nesse momento com essa constituição familiar. Estamos nesse momento no Brasil, em Cruz Alta, no caso, quem está assistindo em Cruz Alta. Então, nós temos que sempre pensar com o pensamento de nós somos do planeta Terra, por enquanto. Nós podemos reencarnar em qualquer parte do mundo. Nós precisamos, dependendo do aprendizado, nós precisamos reencarnar em qualquer parte do planeta. E nós estamos aprendendo hoje para poder trabalhar lá depois em outros locais. Por isso, a oportunidade do trabalho, a oportunidade do aprendizado, do conhecimento, para que quando a gente reencarnar em outro local, nós possamos fazer diferente, como nós estamos fazendo hoje, né? E não sermos egoístas, né? Ou pelo menos tentar. Gente, não se preocupem, isso aqui é um roteiro, tá? Isso aqui a gente vai, às vezes, muitas encarnações, muitas mesmo, para a gente poder chegar ao que ele está pedindo aqui, que é o homem de bem, né?
Mais um textinho que fala assim, lá no Evangelho. Quem tem pode acompanhar, tá? Fala assim, ó. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, que é uma condenação, né? Uma maldição, aos que, como ele, não pensam. É como eu falei anteriormente. Se a pessoa não pensa igual você, outra pessoa não está na certeza que você tem, na mesma fé que você tem, não precisa condenar, ser maledicente. Nós não precisamos. Senão a gente não está sendo benevolente. Né? A gente já está pecando aí. Pecando, né? Errando. E daí aqui continua mais um pedacinho que diz assim: em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. A mesma que a gente quer, a caridade. Tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia, olha, não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, a mesma clemência, o mesmo desejo de perdão, a mesma forma que, Senhor, perdoa-me porque nós erramos, perdoa-nos porque nós erramos, a pessoa que errou também está pedindo perdão. A mesma forma. Então, nós temos que entender assim, ó, que quando a gente fere alguém, a primeira pessoa a ser ferida é a gente, porque a gente fica com aqueles resquícios de intranquilidade, de aflição, por que eu fiz isso? A consciência começa, então, sabe, apesar de não precisar ter falado aquilo, não precisava falar daquela forma, não precisava ter agido daquele jeito. Isso que faz com que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, vai indo, né? Vai chegar um ponto que a gente cansa de errar. E a gente acaba fazendo o certo. Isso que é o bacana. A gente vai, sabe, vai progredindo. Isso é maravilhoso, porque a gente vai progredir. A gente já está aqui, né? A gente já está conseguindo chegar aqui, ouvir uma palestra, a gente está conseguindo ler livros, a gente já está conseguindo debater assuntos e não discutir. Porque a opinião de um ou do outro está equivocada, mas a gente não sabe se o nosso não está equivocado. Então, esse é o discernimento, esse é a completude, né, de tudo isso. E a gente tem sempre que cuidar, que até nas palavras, às vezes quando a gente diz assim, eu só falei brincando, eu só falei aquilo, mas foi de brincadeira, mas ofendeu. Então não fale. Vamos usar o silêncio. Gente, é um aprendizado, tá? Para todos. Na próxima diz assim, ó, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, porque por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Meu Deus, olha que passagem. Será que somos homens de bem só com essa passagem? Não, sem rancor, sem ódio, sem desejo de vingança. Às vezes a gente ouve aquela coisa assim, Deus está vendo, viu? Como é que é? Deus tarda, mas não falha. Quer dizer, eu não vou fazer nada, tá? Eu não vou fazer nada, mas Deus vai. Deus vai. Não é assim que funciona. Tá? Então, é esse carinho né, que a gente tem que prestar atenção, não ter o desejo de vingança. Porque só o fato de você dizer que Deus vai cobrar aquilo que ele fez pra gente é um desejo de vingança. Então, temos que perdoar, temos que esquecer as ofensas e fazer os benefícios melhores do mundo a outra pessoa. Vamos lá.
É um roteiro, hein? Faz um pedacinho. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente essa sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Só nessa pequena passagem a gente fica pensando, será que eu não fiz igual ou não faria? Ou não faria até pior se eu não tivesse tido esse conhecimento que eu estou tendo agora? Será que nós não faríamos pior se não tivéssemos todo esse conhecimento que nós estamos tendo agora? Daí tem uma historinha do Chico, né, que Chico pergunta para o Emmanuel, no caso, o Emmanuel costumava dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Então, olha só, todos nós temos sombras, todos nós temos um passado nessa encarnação e nas anteriores. Então, como é que eu posso julgar a pessoa por estar fazendo uma atitude que pode, bem provável, poderíamos ter feito isso anteriormente, e hoje eu estou jogando pedra na pessoa. Então, e será que eu também não vou fazer isso futuramente? Será que eu estou tão pura, estamos tão amorosamente desprovidas de maldade que eu não faria, às vezes, o que a pessoa está fazendo? Né? Então, é essa atitude que nós temos que prestar atenção. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Será que nós não evidenciamos os erros dos outros? Até para ninguém olhar os nossos? Será que a gente tem um costume assim, ó, muitas pessoas, né, têm um costume assim, eu amo aquela pessoa, mas é chata. Eu amo aquele ser que está comigo, aquele meu grupo, eu gosto do meu chefe, eu gosto, mas tal coisa. A gente fala o bem, mas a gente evidencia o mal. Então, qual é a postura de um homem de bem? A postura do homem de bem, evidenciar o bem. Então, quando Jesus estava num caminho, indo, se não me engano, para Damasco, ele encontra, né, um cachorro morto, apodrecido, em putrefação. Ele passa, todo mundo assim, achei horrorizado com o cheiro, assim, terrível cheiro. E Jesus olha e diz, que dentes lindos que ele tem. Né? Então, em momento algum, ele disse, que cheiro ruim, que cachorro horrível, tire isso daqui. Não. Esse cachorro deve ter sido muito bonito. Olha os dentes desse cachorro. Entende? Da gente olhar para a pessoa. Olhar para o nosso irmão, para as pessoas que estão ao nosso redor. Se não for para falar de bom, não fale. Vamos fazer essa experiência. Vamos começar a fazer a experiência. Na rua, em casa, com os amigos. Se você vê alguma coisa que você não gosta, ache algo que você não... Fala, que cabelo lindo. Vamos começar pela aparência, pelo menos, né? Que delícia estar com essa pessoa. Vamos começar aos pouquinhos, né? Trabalhar essa parte de falar o bem, fazer o bem, né? Vamos tentar. E em seguida, ele diz assim, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz de si melhor do que na véspera. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a maior frase para isso. Porque o momento que você conhece, você se torna lúcido e dizer, puxa, mas eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu sou maledicente. O momento que você se conhece,
você admite que tem aquela sombra. Não é esconder e ter vergonha. É você trabalhar ela para que aquilo ali se torne cada vez menos sobreposta às coisas boas. Então, a gente tem que ser mais sutil, mais suave com os nossos próprios defeitos. Então, o momento que a gente estuda nossas imperfeições e trabalha para combatê-las, é você não dar alimento para aquele monstrinho que está dentro de nós, que cada um tem. Ah, não existe seres perfeitos. Ainda aqui. Só existe um, que é o nosso guia, mestre amado, né? É o único. E tem mais um pedacinho ainda, gente. Mas não se preocupem, é um roteiro, lembra? Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a espécies de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Lembramos que nós somos reencarnacionistas. Então, o que não usamos corretamente nessa encarnação poderá ser retirada nessa ou na próxima. Os nossos talentos, a voz, a audição, a visão. Como nós estamos usando esses talentos? Então, tudo que é dado para nós, se não for bem usado, né, a tendência é a gente pode perder. Então, vamos trabalhar para que a gente possa usar muito bem nossos talentos. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontre. A gente sabe que o nosso caminho é árduo e que cada atitude nossa, cada momento, nós pudermos estarmos vinculados à espiritualidade e saber que a gente pode auxiliar o outro com as nossas atitudes, sendo benevolentes, né, como eu já falei. Se está num cargo público, se está num cargo de comando, olhe, faça realmente as coisas funcionarem, né? Mas não precisa humilhar, não precisa simplesmente desprezar as pessoas que estão sendo seus subordinados. Então, isso aí tem que ter muito cuidado também. Tem que ter muito cuidado. E o subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-las conscientemente. É fazer o bem, fazer certo. Você é um subordinado a qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de emprego, vamos trabalhar direitinho, fazer as coisas com carinho, com amor, fazer com bondade, fazer bem feito. Tudo é importante. Todos os empregos, todos os locais são importantes. Um depende do outro. É uma cadeia. Um depende do outro para que o mundo funcione. E, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim, olha só esse parágrafo, gente. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce para possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha para todas as demais que demais conduz. Então, preste atenção.
Isso aqui é apenas o início do caminho para o homem de bem. E nós temos muita coisa para melhorar. Então, é uma transformação assim, ó, imensa. É uma transformação imensa. Se nós conseguirmos um detalhe por dia, um detalhe trabalhando com calma, com dedicação. Então, como eu disse para vocês, é um roteiro. Temos que começar. Começamos hoje, não deixa para amanhã. O importante é dar o primeiro passo. E para terminar, eu quero fazer um agradecimento, lógico, né, ao Mestre Jesus pela oportunidade de trabalho e terminar com uma prece, que agradecendo ao Mestre Jesus que aceitou, né, nos conduzir, nos orientar por esse caminho, que Ele possa iluminar com seu amor a todos os encarnados e desencarnados, pois precisamos do seu carinho, do seu amparo, de toda a sua comunidade de espíritos puros que auxiliam a Terra nesse momento. E a transformação pessoal nossa se torne gloriosa a cada momento que decidirmos mudar, que decidirmos fazermos tudo possível com amor, com caridade, com justiça, nas leis de Deus, sabendo que nunca estamos sozinhos e podemos nos melhorar a partir de agora. Muito obrigada pelo carinho, pela paciência e fiquem em paz com Jesus. Até a próxima.